O meu visto para os Estados Unidos acabou de chegar. Eu peguei ele agora há pouco, pessoal. O carteiro deixou aqui. E eu vou gravar este vídeo para ajudar você que também tem o sonho de tirar o visto para os Estados Unidos. Se você estava procurando um vídeo que te explicasse tudo, o que vestir, como se portar, o que falar, quais as perguntas, por que que um cônsul dos Estados Unidos nega um visto, fique tranquilo que você acabou de achar o vídeo que estava procurando. Eu vou te mostrar aqui um guia completo, um passo a passo, e vamos direto aqui para as informações mais importantes que você precisa saber. E olha só, deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu formulário, certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, porque, pessoal, tem uma pergunta que você vai preencher aqui, que para mim é a mais importante de todas e que pode fazer a diferença para a sua aprovação ou reprovação. Bom, vamos lá. Primeira coisa, um cônsul dos Estados Unidos, ele vai negar o seu visto em duas possibilidades. Se ele perceber que de alguma forma você representa uma ameaça à segurança do país dele, obviamente ele vai negar. Agora, se ele perceber ali, não, poxa, essa pessoa aqui não vai trazer nenhum perigo para o meu país. Qual seria a outra possibilidade, né, dele negar o seu visto? Ele achar que de alguma forma você vai ficar no país dele. Você vai e não volta. E aqui, pessoal, não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, se você tem emprego fixo, se você é empresário, se você tem canal no YouTube, se você é famoso no Instagram, TikTok, não interessa. Se em algum momento da sua entrevista ele perceber minimamente que você tem a intenção de ir e ficar, já era. Não importa a sua profissão, não importa o quanto você ganha por mês, ok? Então, primeira coisa, tenha na cabeça que o cônsul só vai negar o seu visto se de alguma forma ele achar que você representa uma ameaça à segurança do país dele ou que você vai para ficar, que você não vai voltar, ok? Partindo dessas duas premissas, a gente vai dar uma olhadinha aqui no meu formulário e daqui a pouco, pessoal, também vou mostrar aqui a pastinha que eu levei, né, que foi essa, qual a documentação que eu apresentei, né, e também, pessoal, vai ser um guia aqui completo, ok? Olha só, você já pode ter tentado a primeira vez, ter tido visto negado 2 vezes, 3 vezes, ou você ainda vai preencher aqui sendo auxiliado ou não por uma agência, não interessa. Vocês vão ver aqui que eu estou, claro, cortei meus dados mais sensíveis, né, coloquei aqui meus dados pessoais, identificação, meu e-mail de trabalho, meu e-mail secundário, todas as redes sociais que eu tenho, certo? Não escondi nada. Coloquei o endereço tudo certinho, que eu tenho aqui canal no YouTube, o nome do canal, tudo certinho aqui, onde eu moro, o tipo de visto, né, que foi para turista. E eu falei, né, que eu queria ir em junho de 2024 para passar 10 dias em Miami, né? Eu escolhi. Aqui eu já vou te dar a primeira orientação. Escolha um local que você de fato tem algum interesse e pesquise sobre esse local, né? Não escolha de forma aleatória. Tem pessoas que colocam um local e no dia sequer lembram, né? Aí falam outra coisa. Então, pelo amor de Deus, não cometa o erro básico. Só que, pessoal, aqui ainda não é a pergunta principal, né? A pergunta que faz a diferença. Já já a gente vai chegar nessa pergunta e eu vou te falar. Olha só, coloquei que eu iria ficar em um hotel em Miami, nenhuma informação, não reservei nada, não comprei passagem. Pessoal, precisa nada disso. Inclusive, eu considero como um ponto negativo você comprar passagem, né, você reservar uma hospedagem ali no Booking, ou Airbnb, em qualquer lugar, qualquer local que seja, sem você passar pela entrevista antes. Você está demonstrando um interesse exacerbado, né? Como se você quisesse ir de qualquer maneira. Não faça isso, né? É a dica que eu te dou. Você coloca ali um local, né, não sabe ainda, não compra passagem, nada disso. Aí tem as informações, né, dos meus pais. E aqui, pessoal, a minha profissão, né? Como eu sou advogado, tá aqui, né, preenchido em inglês. Sou dono do meu próprio escritório, alugo uma sala, né? Se você tiver, por exemplo, uma dica que eu já te dou. Tem muitas pessoas que vêm para a internet reclamar que,
eu sou youtuber, eu sou, trabalho com comércio eletrônico, ganho muito bem, por que que negaram o meu visto? Pessoal, olha só, se você, por exemplo, trabalha com comércio eletrônico e coloca aqui no formulário que a sua rotina é de acordar, entrar no seu site, entrar no seu Instagram, na sua loja de e-commerce, verificar o que foi vendido, o que não foi vendido. Obviamente, pessoal, você pode ganhar R$ 200.000 por mês. O cônsul vai negar o seu visto, porque a mesma coisa que você está narrando, que você faz aqui no Brasil, obviamente você pode fazer lá nos Estados Unidos. Diferentemente, né, você pode ser aí um empresário que trabalha com e-commerce, mas se você falar, poxa, minha rotina, eu acordo, né, em tal semana eu vou em tal local, compro mercadoria, tiro as fotos, publico, né, tenho uma editora que fica localizada em tal local, ela faz a edição. Então, assim, a mesma profissão, né, só que você está demonstrando ali para o cônsul que você, poxa, tem uma rotina de trabalho aqui no Brasil. Né? O mesmo vale para canais no YouTube. Né? Se você é um youtuber, ganha muito bem, ou é TikToker, Instagrammer, e você diz que sua rotina é acordar, ligar uma câmera, gravar e ganhar dinheiro, obviamente ele vai negar o seu visto. Mas se você disser, poxa, eu tenho um estúdio, né, ou então eu alugo um espaço, minha rotina é eu acordo, me arrumo, me dirijo para o estúdio que fica na rua tal, faço ali minhas gravações, converso com a equipe, você está mostrando para o cônsul que, apesar da sua profissão, né, trabalhar majoritariamente com a internet, você tem uma rotina de trabalho no Brasil, ok? Muito importante, pessoal. Várias pessoas deixam de ser aprovadas por conta, aqui, ó, para mim, a pergunta mais importante, né, que eu já tinha adiantado. O formulário pede que você descreva suas atividades. Né? E aí eu coloquei, eu sou proprietário do escritório de advocacia, atuo como advogado através do OAB. Minha rotina diária de trabalho envolve verificar todos os processos judiciais em andamento, peticionar, cumprir prazos, além de informar clientes sobre movimentações processuais. E o formulário pergunta também sobre vínculos passados. E aí eu falei, né, porque eu tive uma sociedade, falei como era a minha rotina, né? Começo a trabalhar a partir de 8 horas, né? Atendo clientes, participo de audiências. Então vejam, o fundamental é você demonstrar para o cônsul que você possui uma rotina de trabalho no Brasil e que você precisa retornar para a sua rotina após a sua viagem para os Estados Unidos, seja lá qual for a sua profissão, ok? Pessoal, talvez, sei lá, 90 a 95% dos vistos sejam negados porque as pessoas não conseguem demonstrar que o seu trabalho aqui no Brasil exige o seu retorno. Né? As pessoas que conseguem demonstrar isso na entrevista, eu acho que é muito tranquilo do cônsul acreditar nas suas palavras. E no mais, pessoal, eu coloquei minhas informações, né, de faculdade. Eu já tinha viajado, sim, para outros países. E eu vou te falar daqui a pouco quais foram as perguntas que o cônsul me fez. E ele tentou fazer uma pegadinha comigo. Eu já tinha visitado a Espanha, Alemanha, República Tcheca, Holanda, Bélgica, Inglaterra e recentemente, né, eu viajei também para Lima, no Peru. Mas mesmo com essas informações aqui, eu vou te falar o que foi que o cônsul tentou fazer comigo. E aqui, pessoal, são as outras perguntas que todas as respostas são não, né? Porque pergunta se você vai levar artefato, arma química, um bocado de maluquice aqui, ok? Eu fiz a entrevista lá em São Paulo, né? Eu peguei o avião, saí daqui de Salvador e no primeiro dia eu tive que passar lá no CASV, ok? Tinha marcado para 7h15, levei aqui a minha pastinha, inclusive com uma pastinha da OAB, né? Que eu não sou besta, e imprimi aqui uma documentação que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho CNPJ no meu nome, tudo certinho, inscrição no Simples Nacional do escritório, né? E por desencargo de consciência, eu imprimi para levar. Mas a dica que eu já te dou: se você tiver que mostrar muitos documentos, até mesmo um único documento, é sinal que sua entrevista não está indo bem.
o cônsul não está ali acreditando muito no que você está falando. Levei também extrato, né, de conta bancária dos últimos 3 meses, tudo certinho. Deixa eu ver o que é que eu mais levei aqui, pessoal. Os comprovantes da pessoa jurídica, inscrição, Simples Nacional, imprimi tudo, né? E claro, os documentos que são obrigatórios, né? O formulário de confirmação e o outro, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui que tem escrito confirmation e o outro, ó, esse daqui e esse daqui também. Deixa eu abrir para vocês verem aqui. Instruções para solicitação de visto, tudo certinho. Levei, né, os 2 documentos obrigatórios. Lá em São Paulo, no caso, você tira as fotos, então você não precisa levar, mas eu tirei aqui em Salvador as fotos, tudo certinho, e levei, né? Precaução, né, pessoal, é sempre bom a gente ter. A gente não vai lá fazer uma viagem dessa para errar na documentação. Primeiro dia, lá no CASV, você chega, né, você pode entrar com o celular no CASV e tá uma bagunça, né? 6:30 da manhã já tem lá uma fila absurda, muitas pessoas. Fique tranquilo porque chega uma moça, né, ou um rapaz e vai falar assim: olha, pessoal que agendou para 7 horas, aqui, 7h15, 7h30. Então fica tudo organizadinho. Eu tinha agendado para 7 horas, salvo engano, ou 7h15, né? Fui logo. O meu horário foi o primeiro a ser atendido, né? E aí fiquei ali na fila. Você entra, tem que tirar relógio, cinto, se passar no detector e bipar, você tem que tirar. E aí é tranquilo, né? Você fica ali esperando, é organizadinho, você sobe no primeiro andar e espera ser chamado. E aí você coloca o seu passaporte por debaixo do vidro, né? E aí o rapaz ou a mulher que te atender vai colar este adesivo aqui atrás do seu passaporte. E você vai tirar a foto, colocar ali as suas digitais das 2 mãos e ele vai falar: olha, tua entrevista é tal horário, porque ele vai ter ali acesso às informações. E ele falou para mim: sua entrevista é amanhã, 7h30, lá no consulado. Ok, rapidinho, fui embora. É somente isso que você faz no CASV. E pessoal, o único documento, eu já vou antecipar aqui para vocês, o único documento que eu mostrei para tirar o meu visto foi este daqui, ó. O formulário de confirmação. Aqui é obrigatório para você entrar no CASV. Quando você está ali na fila, a moça passa gritando: formulário que tem escrito confirmation na mão e passaporte. Pronto. Não utilizei nenhum outro documento, inclusive no consulado, certo? Segundo dia. Fui cedinho, né, por causa do trânsito de São Paulo. Cheguei lá com a pastinha, com a documentação. A única coisa é que você, no consulado, não pode, de jeito nenhum, entrar com o celular com nada, certo? Você vai ficar ali na fila, vai ter um pessoal dizendo: olha, precisa guardar celular? Tem ali, pessoal, R$ 5 o aluguel, viu? Eu paguei R$ 20 porque eu fui enganado. Assim que eu cheguei, desci do Uber, me pegaram pelo braço, né? E guarde seu celular aqui, não sei o que, quanto é, R$ 20. Pô, tinha acabado de pisar, fui lá e paguei os R$ 20. Mas procurem, que tem vários locais ali a R$ 5, ok? Pronto. Você entra na fila, fica ali, também é organizado, eles chamam por horário. Passaporte nas mãos, pastinha também toda organizada. E aí é uma burocracia, né? Dentro do consulado. Você pega uma fila para entrar, aí eles bipam a primeira vez teu passaporte, aí você continua na fila, vai numa espécie de mesinha assim de recepção, eles olham de novo teu passaporte, e aí você continua na fila, e aí você vai passar por uma salinha que tem mais detectores de metal, você tem que colocar tudo que você tiver numa bandeja, tudo mesmo, né? A pastinha, a confirmação, passaporte, você não fica com nada, e aí você passa pelo detector, tuas coisas passam ali como se fosse aeroporto mesmo, né? Aí você pega tudo, se arruma e aí vai para dentro do consulado em si, né? Aí você já vê o pessoal ali numa aparente desordem, mas tá tudo
organizado, né, apesar da multidão. E aí no meu caso, eu entrei numa fila para confirmar novamente a minha digital, né? Eu já fiquei assim, poxa, será que deu ruim, né? Será que deu problema com minhas digitais? Mas não. Peguei a filinha, coloquei minhas mãos, tudo ok, e aí a moça orienta. Agora pegue ali a fila com a setinha vermelha, que é para a entrevista em si. E aí, pessoal, em São Paulo, eu acho que são uns 20 guichês, né? Cada guichê com um cônsul que fala português fluentemente, né? E aí você fica observando para ver ali como é que tá, quem é que está aprovando, quem é que está negando. E justamente o cônsul que eu não queria cair, eu acabei caindo, né? Tinha um casal na minha frente também que confirmou as digitais anteriormente. Eles também caíram para esse cônsul, né? Tipo assim, cara de sério, né? Cara de quem vai reprovar, tal. E a gente foi lá, né? Tinha umas 5 ou 6 pessoas na minha frente. E o que eu pude observar, assim que eu cheguei na fila, é que tinha um rapaz, né, que estava sendo entrevistado, que ele estava falando muito. Ele estava falando em inglês, né? Eu acho que ele escolheu, ou ele era gringo, né? Porque ele tinha um jeito assim de gringo, ou ele escolheu fazer a entrevista em inglês e ele danando a falar, né? Aí eu já fiquei, poxa, eu acho que ele vai. Se ele tá tendo que falar muito é porque o visto dele vai ser negado. Não deu outra. Eu tava um pouquinho longe, mas eu ouvi quando o cônsul falou refuse, né? Que o visto dele tinha sido negado, entregou a folhinha vermelha e passou adiante. Pessoal, nas outras entrevistas, foi muito cara crachá, né? O cônsul perguntava: qual o objetivo da sua viagem? Você vai para onde? Quantos dias? Olhava para o computador, digitava alguma coisa, seu visto foi aprovado ou seu visto foi recusado, né? Até que chegou a vez do casal que estava na minha frente e eu ouvi, né, perfeitamente. Quando o cônsul perguntou qual era o objetivo da viagem, o rapaz respondeu que eles iriam para uma convenção de tatuagem, né? Eu acho que ele era tatuador. O cônsul perguntou em que local era e ele respondeu Nova York. Aí o cônsul perguntou: "Você poderia me dizer o endereço?" Aí ele: "Ah, eu não sei exatamente e tal." Aí a esposa: "Não, mas é em Nova York, tal." Aí ela ficou assim um pouco com medo. Ele digitou, perguntou novamente o que é que ele iria fazer lá. Ele repetiu que iria para uma convenção de tatuagem. Ele digitou mais um pouquinho, ficou aquele silêncio, né? Não sabe se aprova ou se desaprova. E aí aprovou, né? Concedeu o visto para o casal. E aí chegou a minha vez. Peguei minha pastinha, coloquei ali em cima do guichê. Ele já deu bom dia, né? Foi simpático. Eu dei bom dia, coloquei o meu passaporte e aí ele fez as seguintes perguntas para mim. E eu vou falar para vocês meio que o objetivo, né, das perguntas que ele me fez. Primeira pergunta: vai para os Estados Unidos fazer o quê? Qual o motivo da sua viagem? Eu falei: turismo e lazer. Vou me divertir. Aí ele chegou: você vai para onde? Eu falei: Miami. Vai ficar quantos dias lá? 10 dias. Quando é que você pretende ir? Em junho agora, de 2024. Aí ele... Aí daqui a pouco ele chegou assim: você já teve alguma vez nos Estados Unidos? Eu cheguei: não, nunca estive nos Estados Unidos. Aí eu pensei: porra, cara, se eu não tenho visto, né, como é que eu fui para os Estados Unidos? Esse cara deve estar achando que eu sou imigrante legal, que eu já tive lá alguma vez e que agora eu quero pegar o visto para poder entrar tranquilamente e ficar lá, né? Então eu já fiquei ligado. Aí ele olhou assim: é, você mora com quem? Aí eu falei: não, eu moro na casa dos meus pais e tal. Aí ele: o imóvel é de vocês, né? Cheguei assim. Aí novamente ele perguntou: você já viajou alguma vez para os Estados Unidos? Aí eu falei: não, eu nunca estive nos Estados Unidos. E aí, pessoal, apesar dele estar com o meu formulário aberto, e ele viu, obviamente, que eu já tinha viajado para vários países, e ele estava com o meu passaporte nas mãos, né? Ele afirmou, ele não perguntou. Ele disse assim: você nunca viajou para outros países, não? Aí eu: não, já viajei para vários países, já viajei para Espanha, para Alemanha, República Tcheca, Bélgica, vários países. Aí ele não respondeu mais nada.
nem falou nada, continuou digitando. Aí o rapaz, esse cara vai negar meu visto aí a troco de nada, né? Aí daqui a pouco ele, não, seu visto foi aprovado, né? Aí me deu o papelzinho, né, que é isso daqui, com as instruções, e falou para eu ler tudo certinho, né, que tinha sido aprovado, e me desejou um bom dia. Ah, já ia esquecendo, ele perguntou a minha profissão também, né, quase que eu esquecia dessa pergunta. Na verdade, ele não perguntou, ele afirmou também, né, você é advogado. Eu cheguei, sou sim, eu tenho o meu próprio escritório de advocacia, eu atendo clientes, eu alugo uma sala, tenho um espaço físico, né? Tudo certinho. Foi a única pergunta que eu tinha esquecido, mas que ele me fez também. E aí entregou o meu passaporte, né? Me desejou um bom dia, desejei um bom dia para ele e fui embora. Pessoal, é o seguinte, essas pessoas, né? São treinadas, né? Os caras são FBI, CIA, meu amigo. Os caras sabem de tudo. Né? Antes ali de qualquer coisa, ele já sabia, né, da minha profissão, o que eu fazia, onde é que tudo, ele já sabia. Só que, como eles fazem diversas centenas de entrevistas todos os dias, eles usam algumas táticas, né? Por exemplo, de me perguntar uma coisa no início da entrevista, deixar passar um tempinho e me perguntar a mesma coisa de novo. Quando eu entrei na Inglaterra, né, foi a mesma coisa. Eu respondi lá 35 perguntas. Né? E a primeira pergunta que eles me fizeram lá na Inglaterra também foi repetida no final. Né? A 35ª pergunta foi a mesma, para ver se eu, né, ali iria ficar nervoso e me atrapalhar e tal. E ele focou muito na questão de se eu já tinha estado nos Estados Unidos. Né? Ele perguntou uma vez, fez outras perguntas e depois voltou a perguntar para ver se eu me atrapalhava. Então, basicamente, apesar de ser advogado, de ter espaço físico, de ter uma renda compatível, o cônsul, ele queria saber, né, se minimamente tinha a chance de eu ir para não voltar. Era esse o objetivo dele. E é isso que você tem que ter em mente quando você for preencher o seu formulário, quando você for para a entrevista. Não importa quanto você ganha, qual a sua profissão, o que é que você faz. Você tem que demonstrar, tanto no formulário quanto na sua entrevista, que você vai e que você volta. Não é apresentando, querendo mostrar para o cônsul escritura da tua casa, contrato de aluguel. Não, é falando sobre a sua rotina de trabalho, ok? Tanto no formulário quanto se você for perguntado, você conseguir falar para ele que, olha, eu tenho uma rotina que envolve me deslocar, deslocamento físico, pessoal, fazer coisas, estar em lugares, atender pessoas, comprar mercadorias. E aí vai ser tranquilo, ok? Foi a principal, para mim, né, questão na minha entrevista. Demonstrar para ele, né, porque ele insistiu na pergunta. Né, ele queria saber se eu tinha, mesmo sendo advogado, mesmo tendo um escritório de advocacia aqui, se existia alguma chance de eu ir e não voltar. Mesmo com tudo isso, né, se ele percebesse, né, se ele sentisse, farejasse ali que eu iria para não voltar, ele teria negado o meu visto. Pessoal, dentro do consulado, não apresentei nenhuma documentação que eu levei, nenhum formulário, basicamente só mostrei o passaporte. Para vocês verem que não é a documentação que você vai imprimir, que você vai levar, que vai fazer a diferença para você ter o seu visto, né, aprovado. E quando chegar, vai ser basicamente assim. Né? Eles imprimem, né, eu paguei uma taxa extra, né, porque eu não moro em São Paulo, e rapidinho, né, porque foi semana passada, a entrevista, já chegou aqui no meu endereço. Últimas informações igualmente importantes para você. Olha só, vá arrumado ou arrumada. É muito importante você demonstrar que você está bem aqui no Brasil. Né? Não vá com roupas. Pessoal, não é roupa caríssima. Não. Agora, não vá largado. Se você puder colocar uma social, uma gola polo, relógio, entendeu? As mulheres, uma maquiagem, sim, não precisa ser a maquiagem mais carregada do mundo, né? Mas coloca uma maquiagem, uma roupa bacana, perfume, excelente. Você, porque a primeira coisa que o cônsul vai analisar é a sua aparência, quer goste ou não, certo?
Eu geralmente utilizo a barba muito cheia. E vocês estão vendo aqui que ela tá ralinha, né? Um dia antes eu fiz a barba. Eu cortei, fui lá no salão, meu amigo, e falei, ó, vou ter uma entrevista, Rodrigão, que é o meu barbeiro, então eu preciso aqui, porque se eu tiver com essa barba aqui muito longa, os caras vão pensar que eu sou o quê? Né? Vocês sabem. E aí, meu amigo, não interessa formulário, não interessa entrevista, os caras iriam negar meu visto. Faz a diferença? Faz. Se você puder se arrumar naquele dia ali especial para fazer a entrevista, é um conselho que eu te dou. Não demonstre nenhuma paixão louca pelos Estados Unidos. Se te perguntarem, por exemplo, que era a resposta que eu estava na ponta da língua, por que você vai para Miami? O que te interessa lá? Eu responderia, bom, se eu tiver a oportunidade de comprar um ingresso para ver um jogo da NBA, vou comprar. Se eu tiver a oportunidade de comprar um ingresso para ver Messi jogando pelo Inter Miami, vou comprar. Então, assim, fale coisas, não só essa questão de parque, né? Procure uma coisinha diferente, né? Se tiver um show, se tiver um restaurante, você, poxa, tem um restaurante lá em tal cidade que eu já ouvi falar, né? Eu tenho o desejo de conhecer. Você pode trazer coisas específicas, né, que demonstrem efetivamente que você vai, inclusive, gastar dinheiro no país dele e depois retornar. Esse negócio é muito batido. Sonho em conhecer os parques da Disney. Né? Por mais que seja verdade, é o que todo mundo fala, né? É o que 99%. Né? Todo mundo chega ali. Então, os cônsuls, eles estão cansados de ouvir a mesma coisa. Né? Procure mais elementos, né, que demonstrem que você vai parar turistar apenas, que você não vai trabalhar, ok? Se você eventualmente ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E boa sorte, siga as dicas que eu te dei aqui. E se você, né, for para a entrevista, usar essas dicas e der tudo certo, volte aqui e deixe o seu comentário. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!